Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus, amém? Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Jesus Cristo está aqui entre nós nessa noite. E Ele quer receber o nosso louvor, a nossa adoração. Ele quer receber o nosso culto. Ele quer falar conosco. Ele quer falar com você, meu irmão. Então abra o seu coração e permita que o Senhor dos altos céus, por meio do seu Espírito, por meio do louvor que iremos entoar, da pregação que iremos ouvir, possa falar ao seu coração nesta noite. Ore ao Senhor, o seu Deus. Abra o seu coração diante dele. A palavra do Senhor diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ó Senhor dos altos céus, nós te damos graças nesta noite, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, pela tua solidez, porque o Senhor é fiel, é justo, é santo. O Senhor não muda jamais. Ó Senhor, e nessa noite nós nos aproximamos de ti, sabendo que a tua doce presença já enche esse lugar. A tua palavra diz, onde estiverem 2, 3 reunidos no seu nome, o Senhor estaria entre eles. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve aquelas orações que são impronunciáveis, os nossos gemidos inexprimíveis. Ó Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Senhor possa se agradar do nosso culto, o Senhor possa, pela sua bondade e misericórdia, inclinar os seus ouvidos ao louvor que iremos te entoar. E o Senhor também, ó Deus, pelo teu Espírito, possa também nos falar nessa noite. E dar-nos, Senhor, ouvidos atentos à tua palavra, atentos à tua voz, para que por meio da tua palavra e da tua instrução, sejamos edificados, consolados, exortados. Faça isso, Senhor, para a sua própria glória. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando o irmão chega para os avisos, só quero lembrar que nós vamos começar em abril agora, segundo domingo de abril, portanto dia 14 de abril, uma nova classe de batismos. Então, se você tem frequentado a Betel, tem mais de 12 anos e ainda não se batizou, mas já crê em Jesus Cristo e deseja fazê-lo, então matricule-se nessa classe. Essa classe acontecerá todo domingo pela manhã, no primeiro momento da escola bíblica dominical. Então você pode dar o seu nome para mim, pode procurar também ao pastor Levi e dar o seu nome para ele, para que a gente comece essa classe. Nós precisamos dessa inscrição prévia para a gente preparar todo o material que será usado nessa classe, tá certo? Então não deixe de fazer a sua inscrição. Vamos agora ao de seus avisos, né? Boa noite, pessoal, boa noite. É sempre bom ver vocês. Eu estou aqui só para lembrá-los do nosso compromisso semanal de quarta-feira, culto de oração. A gente ainda está sentindo falta de muita gente. De repente você consegue dar uma passadinha lá pelo nosso momento. Também a gente quer compartilhar com você, se você tem uma alegria ou uma necessidade, gostaríamos que você compartilhasse com a gente. Manda no WhatsApp da Vimo, do pastor, no meu, e a gente vai compartilhar com o grupo, porque nós temos um grupo de irmãos que seguram as cordas na oração. A gente acredita na oração e Deus tem nos respondido, sabe? As questões espirituais são respondidas de forma espiritual. Você precisa crer nisso e se envolver nisso, porque é muito bom. Nossas atitudes sociais, vocês estão se lembrando sempre de trazer um alimento não perecível, um produto de higiene e limpeza, para que a gente possa compartilhar. Sempre lembrar, né? Ou de vez em quando estar relembrando vocês que a gente está sempre assistindo algumas pessoas, e se tem uma necessidade perto de você, por favor, faça o esforço de ajudar essa pessoa. Faça o esforço. Se você não conseguir sozinho, nos convida que a gente vai junto com você, tá bem? Eu aprendi desde cedo que ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa dar, e ninguém é tão rico que não precise de nada. Então, se você crê assim como eu, se envolva nessa área também, não é? E eu não sei se Esther, cadê Esther?
Você fez o banner lá do nosso evento, vai ser dia 6 de abril, primeiro sábado, nós vamos ter, deixa eu ver, saiu ali? Reunião de jovens. Eu falei com a Esther que a gente vai arrumar um nome melhor para isso, porque reunião de jovens, reunião é coisa de velho. Nós, adolescentes e jovens, né, a gente quer uma coisa assim mais. Então, você esquece, viu, Esther? Você não pertence ao grupo do Neuber, do Tiago. Acha um nome melhor para a gente aí. Nós estamos nessa busca. Se você tiver uma sugestão, manda para mim também, tá? Então, a gente vai ter um encontro muito legal. Virão outras igrejas participar com a gente, dia 6. E eu quero que vocês nos ajudem a fomentar, tá vendo, usando uma palavra mais difícil, né? Esse encontro de jovens, que vai acontecer sempre no primeiro sábado, que antecede o culto a CEAGAPE. Obrigado, viu, pastor? Então, jovens, quem são os jovens? De 13 até 30 anos, como eu, assim, né? 42 também. 42. Os outros, se quiserem vir para participar, ficar um pouco de longe, que a gente não gosta de se misturar. Estou brincando. Vai ser benção. Até o Renato vê, gente, aí. Mas é isso. Acho que esses são os nossos avisos, né? Nós vamos louvar hoje com o Renato e sua equipe. Renato já melhorou, já deu uma encorpada. E agora, sim. MCM, é o último sábado do mês, né? Ah, tá, porque o último vai ser feriado. Então, no próximo sábado, MCM, 4 da tarde. Não tem banner mais. Mas vamos lá. Vamos louvar? Vamos ficar de pé, pessoal? Animado para soltar o diafragma? Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Prazer mais uma vez estarmos aqui para louvar, adorar e bendizer o nome do Senhor. Tivemos uma EBD muito abençoada nessa manhã, um culto muito abençoado, e vamos continuar nesse dia louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de toda honra, glória, louvor, adoração e exaltação, e Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Ele está entre nós. Não há outro como o nosso Deus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como
louvor e adoração. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor, Ele nos escolhe. Hoje pela manhã nós ouvimos, estudando Efésios, que nós temos dons, talentos, tudo isso para a glória de Deus. E o Senhor, Ele quer nos usar aqui na Betel para a glória dEle. E quando Deus Ele escolhe alguém, Ele mesmo faz. Às vezes nós pensamos que é por nós, pelos nossos recursos, nossos talentos. Não, é o Senhor que faz. Ele requer de nós disponibilidade para servi-lo. E a única resposta que nós temos, como o pastor pregou nessa manhã, é dizermos: eis-me aqui. E nós vamos cantar nessa noite, nesse momento, os irmãos têm a oportunidade, o privilégio de adorar ao Senhor também com os dízimos e com as ofertas, lembrando que o gasofilácio menor é o de missões. Bastante alegria ao Senhor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra, se diz boa e agradável. Perfeita é a vontade do Senhor. Deus te criou para triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Você é um vencedor. Quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece os seus braços, pois a obra é dele e não falhará. Quando Deus escolhe alguém, bom é obedecer. Custe o que custar, é sempre o melhor. Ele cumpre a palavra, se diz boa e agradável.
triunfar, te escolheu para reinar e viver como um herdeiro do que Jesus conquistou. Ele te fez um sonhador com um propósito, uma visão, e nada vai frustrar os planos do Senhor. Seu vencedor. Amém. Amém. Que o Senhor continue nos fortalecendo para servirmos a Ele com tudo que nós temos. Quando nós entendemos isso, amamos a obra e amamos o Senhor, a única coisa que nós nos fazemos é nos derramar. Nos derramamos aos pés da cruz, nos derramamos ao Senhor, porque nós o amamos, amamos servi-lo, amamos servir aos nossos irmãos, amamos servir a igreja. É isso que o Senhor requer e espera de nós todos os dias. Meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Obrigado, Jesus. O Senhor é famoso, Pai. O Senhor é céu, o Senhor é sublime. O sobrenatural é grande. Nós amamos o Senhor, Jesus. Dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso. Ao Senhor, vamos cantar, me derramar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer
que sou grato, me derramar, dizer que sou manso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou manso. Pai, te louvamos pela tua bondade, ó Pai. Obrigado por esse período de louvor, Deus. Obrigado porque o Senhor está entre nós. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor supra as nossas necessidades. Esteja abençoando cada pessoa, Deus, que contribuiu aqui na sua casa. Te louvamos porque o Senhor tem nos sustentado, tem sido, ó Deus, bondoso, ó Deus, benevolente conosco todos os dias. Nós queremos dizer que nós amamos o Senhor, amamos a tua obra, amamos te servir. E desperta, ó Deus, em nós a cada dia, Deus, o serviço ao Senhor, ó Deus, e às vidas, ó Pai. Te louvamos, agradecidos, ó Deus, e oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez, Deus abençoe a todos, amém? Amém. Louvor muito abençoado já nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vamos ouvir a voz de Deus? Quem veio aqui para ouvir a voz de Deus nessa noite? Amém. Então, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 11, leremos a partir do verso 28. Um texto muito... Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Um texto muito conhecido de todos nós. Quero aproveitar e agradecer a presença daqueles que nos visitam. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que a palavra possa falar aos nossos corações nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Jesus. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e sou humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo, ele é leve. Amém? Oremos. Senhor, nós nos aproximamos do seu trono da graça em plena fraqueza, reconhecendo a nossa total dependência da tua iluminação, nossa total dependência da tua inspiração. Ó Deus, e a nossa oração nessa noite é que essa palavra possa não apenas fazer sentido para o nosso intelecto, mas, ó Deus, que ela também possa ser tua palavra para o nosso coração, que por meio dela sejamos consolados nessa noite, sejamos aliviados nessa noite, que por meio dela possamos nos aproximar mais ainda do seu trono da graça, experimentar a tua bondade, a tua misericórdia e o teu pastoreio. Fala conosco, oramos assim, no irrecusável nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus foi uma figura ímpar na história da humanidade, porque ninguém falou como Jesus falou. Ninguém disse as coisas que Jesus disse. O Tim Keller, um escritor
recentemente falecido, norte-americano, ele disse que todos os líderes religiosos, os fundadores de toda a religião, sempre diziam aos seus discípulos: venham porque eu vou mostrar para vocês o caminho que conduz à vida. Mas somente Jesus de Nazaré teve a ousadia de dizer: venham porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E esse texto que nós lemos, estamos tão familiarizados com ele, é um texto muito ousado, porque mais uma vez Jesus faz um convite muito ímpar para os seus ouvintes, porque naquela época os fariseus, os líderes religiosos, sempre diziam ao povo para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo andasse pelo caminho de Deus. E agora Jesus, com uma situação tão surpreendente, ele diz: olha, vocês precisam vir a mim. E por que vocês precisam vir a mim? Quem é esse personagem? Quem é esse que nos fala, que tem tanta ousadia e tanta autoridade para fazer um convite como esse? E nós aprendemos pela palavra de Deus que quem nos convida, quem faz esse convite, venham a mim. E esse convite significa: me sigam, me obedeçam e creiam em mim. Quem faz esse convite não é ninguém menos, ninguém mais do que o Senhor do universo, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, o maravilhoso, o conselheiro, o pão da vida, o dono de toda ciência, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Jesus de Nazaré, meus irmãos, faz um convite para que nós possamos ir a Ele, porque Ele tem a autoridade de nos convidar, porque Ele sabe que Ele é a fonte das fontes. Ele é o Criador. Ele criou você. Ele conhece a sua estrutura. Ele conhece o seu nome. Ele sabe a sua história. Então é esse Senhor onisciente, que conhece todas as coisas, onipotente, porque tem poder e autoridade sobre todas as coisas. É Ele que convida a você nessa noite, para que você possa ir a Ele. E esse convite é um convite para que todos possam ir a Jesus. É um convite universal. O texto diz: venham a mim todos. Porque o Evangelho, as portas do reino, as portas da graça de Deus estão abertas para todos. Não importa quem você seja. Cristo aceita e convida você. Cristo não faz acepção de pessoas, Ele ama a todos e convida a todos para que todos possam ir a Ele. Não importa a sua situação, não importa a sua história, não importa a sua família, se a sua família tem pedigree, se não tem pedigree, se você é rico, se você é pobre, se você se considera santo, ou se você se considera o mais torpe pecador, você precisa e pode ir a Jesus de Nazaré, porque o convite dele é para você. Para que você tenha acesso a Ele. As portas do reino de Deus são abertas para cada um de nós nessa noite. Mas olha que coisa curiosa, não obstante ser verdade que esse convite é para todos, nem todos se interessam por esse convite. Muitas vezes as pessoas sabem quem é Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. E as pessoas sabem que são convidadas a estarem na presença dEle. Mas de forma muito paradoxal, enigmática, muitos não querem. Muitos rejeitam a Jesus. Muitos preferem continuar nos seus próprios caminhos, porque estão satisfeitos. Estão enfeitiçados com as coisas desse mundo, de tal forma que se acomodaram e foram costurados a esse mundo, e cegos estão, por causa da sua condição de morte, por causa do pecado, que não conseguem atender ao convite de Jesus. Mesmo intelectualmente sabendo quem Ele é, mesmo sabendo que o convite é para Ele, no coração ele diz: não, eu já estou satisfeito.
eu não quero. Sim, Ele é bom. Sim, Ele é verdadeiro. Sim, Ele é santo, Ele é justo, o santo de Deus, mas eu não quero. Tem pessoa que é assim, que ouve domingo após domingo, sermão após sermão, que precisa consertar e converter, e se voltar para o Senhor, e as portas estão abertas, a pessoa ouve, concorda inclusive, balança a cabeça, né? Igual burrinho de presépio, balança a cabeça, então concorda com tudo que é falado, mas não se posiciona, não permite que a sua vida seja transformada, seja encontrada por Jesus de Nazaré. Esse convite é para todos, mas nem todos atendem ao convite. Mas a pergunta que o texto também nos responde é: quem é que aceita esse convite? Quem é que ouve a voz do Mestre e responde: sim, Senhor, eu quero? Quem é essa pessoa bem-aventurada que consegue perceber a sua necessidade de Deus? São as pessoas que se sentem cansadas e sobrecarregadas. Irmãos, eu não tenho dúvida que muitas vezes a gente se sente vazio, cansado, oprimido, machucado, magoado pela vida, e a vida, de fato, ela muitas vezes nos fere, e se nós nos sentimos assim, exauridos da nossa força, completamente desencantados desse mundo, eu não tenho dúvida que isso é obra da ação misericordiosa do próprio Deus. É Deus colocando em nós esse cansaço, essa sobrecarga, para que nós possamos ir a Ele. Portanto, se nessa noite você está no banco dizendo: pastor, eu sou esse sobrecarregado. Pastor, eu sou essa pessoa que está cansada. Pastor, eu sou essa pessoa que se sente oprimida nessa noite. Eu estou desalojado, estou inquieto. Se você é essa pessoa, você é um bem-aventurado, meu irmão. Isso é sinal que Deus quer encontrar você. Não importa se você é um cristão ou se não é um cristão, se você é salvo por Jesus Cristo, ainda não é salvo por Jesus Cristo, todos nós precisamos desse encontro. Todos nós precisamos responder ao chamado de Jesus, mas só responde aquele que se sente cansado, aquele que se sente oprimido, aquele que se sente sobrecarregado, aqueles que se sentem magoados pela vida. Esses vão a Jesus. Jesus mesmo falou que os médicos só são úteis para aqueles que estão doentes. Não é assim? Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justo, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Se você se considera justo, você jamais irá a Jesus. Se você não se considera enfermo, você jamais vai procurar os médicos dos médicos. Mas se você se considera pecador, fraco, oprimido, as portas do reino estão abertas para você e você pode ir a Jesus porque Ele está te chamando. Outra pergunta que eu gostaria de responder nessa noite é: cansado e oprimido de quê? O que provoca cansaço, ou o que provocou cansaço nos ouvintes de Jesus? Naquela ocasião, duas coisas provocavam cansaço nos ouvintes de Jesus. O primeiro era o pecado do povo. O povo era como ovelha que estava extraviada pelo caminho. Israel vivia uma fase muito difícil, onde o povo já não tinha o prazer de cultuar mais, oprimido pelo Império Romano, o povo havia se extraviado. E também estava cansado do peso e do fardo religioso que os fariseus colocavam sobre os lombos do povo. De um lado tinha o povo que era pecador, cansado por causa do pecado. Do outro lado tinha os fariseus que acusavam o povo pelos seus pecados. E aqui tem duas coisas, irmãos, que de fato nos cansam nessa noite. A primeira delas é o nosso pecado. É a nossa culpa. É as consequências que nós colhemos pelos nossos descaminhos. Muitas vezes a vida nos fere porque nós nos ferimos. Nós nos extraviamos. Nós escolhemos o caminho da morte. Poderíamos ter escolhido o caminho da vida, mas de forma recalcitrante e recorrente, escolhemos o caminho da morte. Sabemos o que é certo, sabemos o que nós precisamos fazer, mas nós não fazemos, somos teimosos. Irmãos, e o pecado é um fardo enorme sobre os nossos lombos.
O pecado, ele oprime, ele escraviza as pessoas. Ele não permite que as pessoas tenham alegria de viver. E é engraçado porque, às vezes, a gente tem que representar, não é assim? E vive duas caras. Porque você tem uma comunidade que você precisa impressionar. Se você é membro da Betel e vem aqui domingo após domingo, você tem que mostrar aqui uma cara de um bom mocinho, uma cara de um crente santo, e muitas vezes você sabe no seu íntimo que a sua vida está completamente de cabeça para baixo. E esse fardo é difícil de carregar. É difícil de você lidar com isso, e isso cansa, e isso oprime a gente. Mas sabe o que também nos cansa e nos oprime? Muitas vezes é querer impressionar e agradar as pessoas. Isso é tão comum no meio cristão, irmãos. Como nós ficamos, muitas vezes, algemados a essa ideia que nós precisamos impressionar as pessoas. Que as pessoas vão gostar de nós se a nossa performance gospel for aprovada. Se nós formos bons crentes. E aí a gente dá nó em pingo d'água. Não por amor a Jesus, mas porque a gente precisa manter um cristianismo de fachada. E nós só nos sentimos amados e acolhidos e apreciados se a gente anda ali nas regrinhas dos fariseus. Se a gente faz e cumpre ipsiliteris o que o pastor está mandando eu fazer. Porque eu preciso ser aceito. Esse fardo da aceitação, de querer agradar Deus e todo mundo, é pesado demais. Você fingir algo que você não é. E isso é altamente opressor, meus irmãos. E isso cansa muito, 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 muito a cada um de nós. E talvez esse seja o seu problema nessa noite. Você tem que impressionar todo mundo. Impressionar na sua casa, impressionar no seu trabalho, impressionar na sua igreja. E a gente tenta impressionar, sempre sendo uma pessoa, ou aparentando ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que tem amigos, uma pessoa que tem influência. E a gente vive personagens que não somos. E isso é muito opressor. O povo de Israel vivia assim. No culto, diante dos fariseus, eles tinham que fazer uma representação, uma dramatização. Eles tinham que assumir uma personalidade que eles não eram, para que eles fossem aceitos no templo. E isso cansa demais. E é para esse tipo de pessoa, cansado e esmagado pelo pecado, pela culpa, pelos descaminhos, ou então cansado e esmagado pelo fardo de tentar impressionar as pessoas, Jesus faz o convite: venham a mim. Venham a mim. Venham a mim. E qual é a promessa que Jesus faz? Se nós formos a Ele, a palavra do Senhor diz, Jesus promete: se vocês vierem a mim, eu vos aliviarei. O seu problema é pecado? O seu problema é culpa? É uma consciência que fica comendo você pelas madrugadas? É isso que é o seu problema? Venha a mim, porque em mim você encontra o perdão. Venha a mim, porque em mim você encontra a cura. Você encontra a reconciliação. Eu vos aliviarei. Se o seu problema é querer impressionar as pessoas, vá a Jesus, sabe por quê? Você não precisa impressioná-lo. Gente, se tem algo que me espanta é saber que Deus me conhece assim como eu sou. Isso não espanta você, não? Deveria espantar. Deus sabe quem você é. O seu verdadeiro eu não é o impostor que vive aí do lado de fora, não é? Mas é quem você é por dentro. Ele te conhece. Ele conhece as suas intenções. As intenções boas, aquelas que são santas, mas ele conhece as más intenções também. Ele conhece não apenas aquilo que você faz na luz,
mas aquilo que você faz nas trevas. E mesmo assim, Ele te aceita, Ele te ama, Ele te redime, Ele não tem vergonha de ser chamado de seu amigo, Ele te chama pelo seu nome, Ele quer que você esteja perto dEle. A Jesus você não precisa impressionar, meu irmão, nós não precisamos impressionar, porque Ele é inenganável, se é que existe essa palavra, né? Acho que não, né? Mas Ele não se engana. Mas Ele é também, outra palavra, outro neologismo, Ele é indecepcionável. As pessoas se decepcionam conosco. As pessoas se decepcionam conosco. E como nós temos medo de decepcionar as expectativas das pessoas. Não é? Mas Jesus é indecepcionável. Não há o que você faça que decepcione o seu Senhor, porque Ele conhece você e conhece muito bem. A promessa que Ele faz para mim e para você, se nós formos a Ele, crendo sobre quem Ele é, obedecendo ao Senhor, seguindo os seus passos, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma, Ele irá nos aliviar. E isso não implica apenas em dizer sobre a ausência de ansiedade, de medo e de incerteza, ou seja, Cristo vai tirar a ansiedade do nosso coração, vai tirar o medo do nosso coração e as incertezas do nosso coração, e isso é algo que também nos desaloja, nos mantém em areia movediça, medo, incerteza e ansiedade. Nosso termômetro espiritual, nosso termômetro social tem que estar sempre sendo testado para ver se nós estamos agradando Deus e todo mundo. Cristo, então, nos tira esse fardo pesado. Ele não apenas nos tira dessa areia movediça da ansiedade, do medo, das incertezas, como também Ele enche o nosso coração com a paz da certeza que os nossos pecados foram perdoados, que a nossa culpa foi levada. Ele também nos enche da leveza de saber que é na presença de Jesus nós podemos ser quem de fato nós somos. Nós não precisamos interpretar diante dele, ele sabe quem nós somos. E quando nós temos essa alegria, quando nós temos essa liberdade de estar na presença do Senhor, como nós somos, sem máscaras, aí nós nos sentimos seguros. Aí nós nos sentimos seguros. Nosso Pai Celestial precisa de muito pouco para ter alegria em nós. Ele não precisa das suas altas performances. Ele precisa apenas que você confie nele e possa ir a Ele buscando refúgio e buscando segurança. Mas a última pergunta que eu gostaria de responder nesses 10 minutos finais, esse texto nos traz as respostas, Ele vai nos aliviar, ok. Ele prometeu que iria nos aliviar, tirar de sobre os nossos lombos o jugo pesado dos fariseus, o jugo pesado da culpa. Ele vai nos aliviar. Mas nos aliviar para quê? Por que isso é tão importante, não é? E talvez a pergunta não seja nos aliviar para quê, mas a pergunta talvez seja nos aliviar para quem? Porque Ele deseja, meus irmãos, que nós possamos ir a Ele. Cristo quebra sobre nós o seu jugo, o jugo dos fariseus, o jugo pesado dos fariseus, para que nós possamos ir a Ele, para que nós nos deleitemos nele, para que nós nos saciemos nele, para que nós tenhamos a segurança nele, para que nós tenhamos a nossa alegria nele. Ele é a fonte de toda a alegria, de toda a satisfação e de toda a aceitação que nós não encontraremos em lugar algum. Seja no seu casamento, seja nos seus filhos, seja nos seus netos, seja no seu trabalho, seja no sexo, seja onde você buscar alegria, satisfação, contentamento, plenitude, nós só encontramos em Jesus de Nazaré. Então Ele nos alivia do fardo, para que nós possamos ir a Ele, porque Ele anseia por esse encontro. Deus deseja nos encontrar. Nós é que muitas vezes fugimos de Deus, mas Ele está sempre em nosso encalço.
Ele deseja nos encontrar. E quando nós estamos na presença do Senhor, o que Ele faz? Ele nos convida a tomar o seu jugo. E eu acho isso curioso, porque Ele não estava prometendo tirar sobre os nossos lombos um jugo? Não é assim, um fardo? E agora Ele fala, olha, você está cansado e oprimido, eu vou aliviar você. Mas agora eu vou colocar sobre você o meu jugo. A ideia de jugo aqui, existem duas imagens no Oriente Médio para jugo. Uma delas é aquela canga que se coloca em dois animais, um boi mais novo e um boi mais velho, e eles vão andando, e a ideia é que os bois andem ali no mesmo ritmo. Se é isso que Jesus tinha em mente, essa é uma imagem muito gráfica, dizendo que nós precisamos andar com Ele, no ritmo dEle, na presença dEle, nem à frente nem atrás. Precisamos estar alinhados com a sua presença, andar junto com Jesus. Esse, então, seria o convite a tomar esse jugo. Mas existe também aquela ideia do jugo, que é uma cana que se atravessa aqui no lombo de uma pessoa, aí você coloca um fardo de um lado e um fardo do outro. E o fardo vai equilibrando. O fardo não pode ser desequilibrante, porque senão você pende para um lado ou você pende para o outro. Me parece que talvez essa segunda imagem seja a mais interessante aqui. Porque Cristo não nos liberta para que a gente viva a nossa própria vida. Ele nos liberta para que nós possamos viver a vida que Ele tem para nós. Esses são os fardos que Ele coloca para que a gente possa carregar. Você não tem o direito de viver a vida da maneira que você deseja. Porque se você fizer isso, você vai se frustrar. Você mesmo vai se autodestruir. Se você tomar as decisões pela sua cabeça e fazer aquilo que você acha que é certo, a sua cabeça, a sua sentença, isso vai te levar para o buraco. Isso vai ser um fardo pesado demais para você carregar. Mas Jesus quer que você carregue não esse fardo, mas o fardo dEle. Permitir que Ele seja o seu Senhor, permitir que Ele dite a sua agenda, permitir que Ele fale não apenas quem você é, mas quem você precisa se transformar. Ele aceita como você é, mas Ele quer transformar a sua vida, Ele quer transformar as nossas vidas. E nesse processo de aprendizado, de aluno e professor, de mestre, que quer sempre nos comunicar a sua sabedoria, duas coisas nós precisamos aprender com o Mestre. Duas coisas nós precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com Ele sobre mansidão e sobre humildade. E aqui está dois calcanhares de Aquiles de todos nós, porque se tem algo que nós não aprendemos, é ser manso e ser humilde. Pelo contrário, nós somos muitas vezes arrogantes, orgulhosos, presunçosos e achamos que as coisas precisam ser da nossa maneira. O que Jesus está dizendo é o seguinte: pare de andar da forma como você acha que deve andar. E venha e aprenda comigo. Aprenda de mim mansidão e humildade. Mansidão implica no fato de que você precisa ser grato a Deus por aquilo que Ele tem dado a você. Nós falamos isso na semana retrasada. Um coração manso é um coração grato. Irmãos, e aqui está uma grande inquietação que muitas vezes tira o nosso sono, é que nós nunca somos gratos o suficiente por aquilo que Deus tem dado para a gente. E a gente se auto-oprime porque a gente sempre olha para aquilo que nos falta e esquecemos de agradecer as coisas que nos são dadas. E somos ingratos não apenas por aquilo que Deus deixa de nos dar e a gente acha que nós merecemos, mas também cobramos das pessoas. Oprimimos o nosso semelhante também. Porque se é verdade que as pessoas muitas vezes colocam julgo sobre nós, é verdade também que muitas vezes a gente coloca julgos pesados sobre as pessoas. A gente cobra do marido, a gente cobra da esposa, a gente cobra dos filhos, a gente cobra dos pais, um desempenho, uma performance que é inumano. E nós oprimimos as pessoas à nossa volta também. E queremos que as pessoas nos agradem. Escravizamos os nossos queridos, colocamos eles também num jugo pesado demais, gente. Por quê? Porque nós achamos que aquela pessoa vai ser capaz de nos satisfazer,
porque nós somos idólatras. Achamos que o mundo existe para nossa autossatisfação. E nos esquecemos que nós não somos clientes dessa vida, mas nós precisamos olhar para esse mundo com gratidão e com mansidão. E ser grato a Deus. Você já parou para agradecer a Deus hoje por aquilo que Ele tem te dado? Qual é o conteúdo da sua oração? Quando você ora ao Senhor, quanto tempo você gasta agradecendo e louvando ao Senhor? E quanto tempo você gasta pedindo e reclamando? Você é capaz de deitar à noite e olhar para a vida e falar: louvado seja o Senhor. Eu estou todo arrebentado, minha saúde não está bem, estou com tanto de problema, mas Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu tenho experimentado diariamente da sua bondade. Ou você é um resmungão, tipo o Lípio e o Leão, sabe o que é? O pessoal nem sabe o que é isso, né? Vocês não conhecem da hiena? Ficava assim: ó vida, ó céus, ó azar. Ninguém lembra, ô Neuber, só nós. Hã? Tem crente assim. Tem crente assim. Ingrato. 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 E é interessante porque a ingratidão é a postura do coração, gente. Quando nós somos ingratos, Deus pode dar para a gente um mundo que a gente vai sempre querer mais. A gente sempre vai querer mais. Deus pode nos cercar com a sua bênção. A gente sempre vai olhar e vai dizer: está faltando aquilo. Estava no coração do Adão e da Eva, não estava? Podia comer tudo quanto é árvore. Mas no coração de Adão e Eva estava assim: mas por que eu não posso comer daquela? Por que eu não posso ter aquela? Isso é ingratidão. O que fez os nossos pais pecarem no Éden foi a ingratidão. Foi a falta de mansidão. Por acharem que Deus estava sendo injusto porque estava nos privando daquilo. Deu para ele, por que não pode dar para mim? É o que Jesus está dizendo: olha, você quer descansar a sua alma, quer encontrar alívio, você tem que deixar de ser ingrato, filho. Porque senão, a ingratidão é uma fonte de tormento. Então, seja humilde também. Seja manso, seja humilde. Humildade é aceitarmos aquilo que vem até nós como vindo das mãos de Deus e nos alegrarmos nele. Se tem algo também que muitas vezes nós não aceitamos, é aquilo que vem das mãos de Deus para nós. Aliás, quando é bênção a gente aceita. Né? Quando é coisa boa, a gente aceita de bom grado. E até louva melhor, não é assim? Oh, Deus é bom, não é? Mas a humildade não é só aceitar as coisas boas, gente. Humildade também é aceitar aquelas coisas que aparentemente são más. E que pega a gente na nossa fraqueza. Porque quem somos nós para dizer o que é bom e o que é mal para a gente? É humildade. A humildade leva também à murmuração. E a murmuração fez os nossos pais lá no deserto perecerem. Porque o murmurador manda o seguinte recado para Deus: Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu faria muito melhor. O orgulhoso olha para Deus e para o cuidado de Deus e diz assim: está tudo errado. Não era para ser assim. Não era para ter morrido. Não era para ter acabado. Não era para eu ter sido privado dessa bênção. Deus, o Senhor não está entendendo, o Senhor não sabe das coisas, o Senhor não sabe o que faz. Esse é o orgulhoso murmurador, gente. Isso também é uma fonte de escravidão, quando você se deixa tomar por esse coração orgulhoso. Jesus vai dizer então: você quer ser aliviado do seu jugo pesado? Tome o meu jugo e aprenda mansidão e aprenda humildade. Assim, com mansidão
e com humildade, certamente você vai dormir noites melhores. Vai descansar. Vai ficar livre do julgamento das pessoas. Como diz o Tim Keller, não importa o que as pessoas pensam de mim, não importa o que eu penso de mim, o importante é aquilo que Deus sabe a meu respeito. Nós podemos descansar com humildade e mansidão, porque nós recebemos da mão de Deus também o perdão dos nossos pecados. Muitas vezes a gente carrega uma culpa enorme por orgulho, porque a gente quer fazer por merecer o perdão de Deus. Não há nada que você possa fazer para merecer o amor e o perdão de Deus. Você precisa aceitar por pura e exclusiva graça de Deus. Se você for manso e for humilde, você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus vai dizer, o meu jugo, ele termina assim, o meu jugo ele é suave, o meu fardo ele é leve. Aqui tem uma escolha para nós nessa noite. E a escolha é justamente essa. O que você quer para a sua vida? Continuar cansado e sobrecarregado? Vivendo com a culpa do seu pecado? Ou você quer Jesus e se converter? O que você quer para a sua vida? Ficar refém de agradar as pessoas e viver uma personalidade que você não é? Ou se apresentar diante de Deus como uma pessoa genuína e dizer, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor conhece as minhas mazelas, mas Senhor, eu quero viver na sua presença, eu não quero agradar a homens, eu quero agradar, impressionar o Senhor, se é que isso é possível. Se você for assim a Jesus de Nazaré e herdar dele esse coração manso e humilde, mansidão dizendo ao Senhor, Senhor, eu sou grato por tudo aquilo que eu tenho, eu sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, e humildade, sabendo que e aceitando aquilo que vem das mãos do Senhor, como sendo dádivas e bênção para nós. Se nós tivermos essa atitude, meus irmãos, nós vamos dormir bem, nós vamos viver bem, nós vamos viver com alegria, nós vamos viver livres do fardo e do jugo desse mundo. Nós vamos descansar na aprovação, na aceitação e no amor do Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, vamos orar em cima dessa palavra que nós ouvimos nessa noite. Olha aí você e Deus. Se você chegou aqui cansado nessa noite, fale para o Senhor qual é a fonte do seu cansaço. O que está pesando sobre os seus ombros nessa noite? O que tem tirado a sua noite de sono? O que tem colocado medo, ansiedade e inquietação no seu coração? Vá ao Senhor nessa noite, porque Ele te conhece, te compreende, te aceita. Ele te ouve, Ele te ama. Ele quer te aliviar. Vá a Ele. O convite de Jesus é para você. Vinde a mim, todos vós, todos que estão cansados e estão sobrecarregados. E eu prometo a vocês que eu irei aliviá-los. Pare de buscar em outro lugar aquilo que só eu posso te dar. Venha a mim e receba de mim o perdão. Venha a mim e receba a graça, a misericórdia, a aceitação. Não tenha medo, descanse, creia. Creia em mim. Amanhã, segunda-feira, irmãos, nós temos tantos inimigos que nos esperam. Tantos inimigos que vão tentar nos fazer esquecer essa palavra, mas que nessa noite você possa ir e permanecer na presença do Senhor, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você, descansando nas suas promessas, no seu amor e na sua fidelidade.
Ó Senhor dos altos céus, te damos graças, porque Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu és o mesmo eternamente. Esse convite o Senhor estende para cada um de nós. Ó Senhor, quantas vezes nós nos sentimos tão cansados e sobrecarregados, julgos tão pesados são colocados sobre os nossos ombros, Senhor. Ó Deus, e nos sentimos esmagados, nos sentimos fracos, frágeis. Ó Senhor, Deus de toda misericórdia e compaixão, e mesmo assim, quantas vezes nós resistimos ir ao Senhor, porque o nosso orgulho não permite. Ó Senhor, mas nessa noite, nós nos desarmamos, nós nos aproximamos do Seu trono da graça, e te pedimos, Senhor, toma o nosso fardo, toma o nosso jugo pesado, e queremos nos apropriar do Teu jugo, Senhor, e do Seu fardo. Ó Senhor, nessa noite, construa em cada um de nós um coração humilde e grato, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, para que possamos aceitar as boas dádivas do Senhor, para que possamos crer no Seu cuidado, no Seu amor, na Sua misericórdia, na Sua compaixão. Não permita, Senhor, que sejamos murmuradores, insatisfeitos, ó Senhor, mas que possamos descansar em plena certeza de fé, de que o Senhor tem o melhor para nós, nos ama com amor eterno. Tu és o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos falta. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o povo, espalhado por toda a terra, seja com cada um de nós, hoje e até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos. Semana cheia da graça para todos. Semana leve com o jugo de Jesus para todos. Acho que nós temos um cafezinho aqui na recepção. Tem torradinha também, Flor? Torradinha acabou todo de manhã, né? Só sobrou café hoje à noite. Vai ter um cafezinho gostoso. Não vai embora sem dar pelo menos uns 60 abraços, e assim nós estamos despedidos. Amém.